Olá, nessa aula eu vou te ensinar como que você faz a correta calibragem da carga, ou seja, como que você acha, como você determina qual o peso que você tem que usar para os seus exercícios da sua sessão de treino. Vamos supor que você vai executar o seu primeiro exercício da sua sessão de treino, o agachamento, e o volume está lá 3 de 8 repetições, 3 séries de 8 repetições. E como é que você sabe qual que é o peso que você tem que colocar? Como é que seu personal, como é que seu treinador sabe qual o peso que você tem que colocar? Ele determinou que o volume desse exercício são 3 séries de 8 repetições. A carga, a quilagem, a intensidade tem que sempre se adequar ao volume, principalmente ao volume de repetições. Vamos entender isso na prática. Agachamento 3 de 8, você começou e colocou 20 quilos. 10 de cada lado. É sempre assim que a gente contabiliza, sempre contando os dois lados e somando. Você fez as 8 repetições, mas qual a impressão que dava para você fazer bem mais repetições? Dava para você fazer 9, 10, dava para chegar até 12. Ou seja, o que isso significa? Que essa quilagem para o volume de 8 repetições está baixa. Então, na próxima série, você tem que aumentar, porque a sua percepção de esforço tem que estar muito próxima, você tem que chegar próximo à falha concêntrica, próximo a 8 repetições. Então vamos lá para a segunda série, para a gente visualizar melhor. Você fez a primeira série com 20 quilos, 10 de cada lado, e fez 8 repetições, mas ficou aquela sensação que dava para fazer bem mais repetições, ou seja, carga leve. Na segunda série você extrapolou, você colocou 40, 20 de cada lado. Você começou a série, fez uma repetição, 2, 3, 4, 5 repetições, e na sexta você foi ali, mas já não sentiu mais segurança de continuar, fazer 7, 8. Ou seja, você não chegou no volume que é desejado você chegar nesse exercício, né, que são 8 repetições. Se fosse para 6 repetições, ótimo, tudo bem, a quilagem é essa mesma, 40 quilos, mas o volume é 8, não é 6, não são 6, não são 12, são 8 repetições. Perfeito. Você vai para a terceira série, você deu o descanso, recuperou, ressintetizou ATP, e foi para a terceira série, você colocou ali 30 quilos, 15 de cada lado. Bom, você fez a série belezinha, bonitinho, você fez 8 repetições e ficou com aquela sensação que dava para fazer uma repetição a mais, no máximo 2. Bom, esse é o ponto que eu quero que você chegue, pelo menos nesse primeiro momento, na calibragem da carga, aqui no nosso desafio, ok? Se você já tem uma experiência, você já sabe de tudo isso que eu estou falando, então provavelmente você não está nem assistindo essa aula, ou está assistindo para aprender um pouco mais. Mas se você chegou ali na falha concêntrica, 8 repetições, ou muito próximo, com 1, 2 repetições de reserva, ou seja, que dá para fazer 1 ou 2 repetições, é essa quilagem que você vai ter como a intensidade correta para aquele exercício, para esse volume. É basicamente isso, só que isso é muito importante para você treinar na intensidade certa, porque você treinando na intensidade certa vai ocorrer as adaptações que eu quero que aconteça, porque eu prescrevo lá 3 de 8 repetições, não são 3 de 20. Eu preciso que você atinja uma intensidade para 8 repetições, que eu espero respostas adaptativas, tanto neurais quanto morfológicas, para aquela intensidade. É assim que a gente norteia o treinamento. Então, 8 repetições é diferente de 12, que é diferente de 15, que é diferente de 20. Ok? Então, eu preciso de uma intensidade. As repetições, basicamente, são para isso, para a gente entender que aquela intensidade vai acontecer aquelas adaptações fisiológicas que a gente espera. Então, é muito importante que você treine na intensidade que a gente deseja. Não é porque a gente é carrasco, não tem nada disso. É porque a gente precisa que você dê esse estímulo para gerar essas adaptações que a médio e longo prazo aconteça o desfecho que a gente objetiva, que no caso aqui do desafio é o emagrecimento e a perda de peso, ok? Qualquer dúvida que você tiver, mande lá no grupo que eu esclareço melhor, ok? Abraço e vamos em frente.